Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai conversar sobre as formas farmacêuticas na farmácia magistral veterinária. Então a forma farmacêutica é como o medicamento se apresenta para ser utilizado. Nós devemos sempre utilizar a forma farmacêutica mais adequada para facilitar a administração do animal. Então, não gerar estresse a esse animal na hora de administração, não gerar nenhum acidente, então esse animal avançar, esse animal morder o tutor. A gente tem que facilitar a administração do tutor para o animal, porque se começa a ficar muito complicado para esse tutor, ele vai abandonar o tratamento desse animal. Então, sempre visando evitar o estresse do animal para que continue o tratamento e a gente tenha a melhora do caso. Uma das coisas muito importantes, a gente tem que entender quais são as diferenças e as semelhanças entre as espécies. Aqui eu sempre vou focar em cães e gatos, que são as espécies que geram mais prescrição do veterinário para a farmácia de manipulação. E essas formas farmacêuticas, elas têm que ser interessantes para esse animal. Então, um dos aspectos principais é o sentir o sabor, esse animal sentir um sabor agradável. E com relação ao paladar, qual é a grande diferença entre cães e gatos? Os cães, eles são neofílicos, então eles adoram uma novidade, eles adoram comer uma coisa diferente. Na verdade, eles adoram comer qualquer coisa, né? E os gatos, eles são neofóbicos. Por quê? Porque é da característica da espécie felina. Então é mais arredio, mais desconfiado, é um animal de rotina. Então se sai da rotina, esse animal já vai começar a ficar estranho. Então quando a gente vai pensar numa forma farmacêutica diferenciada para cão e para gato, a gente sempre tem que levar em consideração todos esses detalhes. Para vocês terem uma ideia, o número de receptores gustativos varia muito entre as espécies. Olha que interessante. O número de receptores em função da espécie. Nos gatos a gente tem 473, nos cães a gente tem 1.900 e no homem, no ser humano, nós temos 9.000. Ou seja, o ser humano ele percebe muito mais a diferenciação de paladar do que o cão, que percebe muito mais do que o gato. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Como eles não têm essa percepção tanto aguçada, a gente sempre tem que pensar numa forma farmacêutica que seja interessante para que esse animal ingira essa medicação, para que a gente tenha o sucesso no tratamento. Então, de modo mais objetivo, como que funciona o paladar do gato? O sabor doce, ele não sente. Por quê? Porque quando a gente tem a percepção do sabor doce, essa percepção ela é feita por conjunção de duas proteínas. Os felinos, eles são deficientes em uma dessas proteínas e o sabor doce ele só é percebido quando essas duas proteínas trabalham conjuntamente. Como uma não funciona, a gente só tem uma que leva ao animal, ao felino, não perceber o sabor doce. Então, a ideia é nunca faça formas farmacêuticas de sabor doce para o animal, porque ele não vai ter interesse. Com relação ao sabor ácido, o felino vai recusar. O sabor salgado, o limiar de percepção dos gatos é muito maior do que o dos cães, então fórmula salgada é muito mais interessante para a gente fazer para esses gatos. E o sabor amargo, esses animais eles são muito mais sensíveis do que os cães na percepção do sabor amargo. Então, sempre que tiver uma medicação com sabor amargo, a gente tem que caprichar ali no mascaramento dessa formulação para que seja aceita pelo gato. Já a percepção de sabores nos cães, a percepção é igual dos humanos, então tem percepção de sabor doce, de percepção de sabor amargo, salgado, ácido, então não tem muita problemática com relação ao cão. E uma coisa muito legal da farmácia de manipulação é que a gente pode escolher qual é o sabor que a gente quer nessa formulação. É o sabor que o animal mais gosta. Claro que eu, tutor, sempre tem que pensar, né, que não é o sabor que ele quer, é o sabor que o animal dele mais gosta. E aí a gente pode fazer a formulação pensando ali nessa percepção. Quais são então os sabores mais recomendados para cães, que eles mais se interessam, que a gente vê na nossa rotina prática? Carne, fígado, banana, leite condensado e frango. Já para gatos, quais são os sabores recomendados? Primeiro, os sabores carnes, porque o gato é estritamente carnívoro. Então a gente vai escolher carne, fígado, galinha, que seria o frango. Eles também se interessam muito pelo sabor de queijo, porque eles gostam dessa percepção do sabor lácteo. Então é interessante. Vocês viram aqui, não coloquei nenhum sabor doce, porque o gato não tem essa percepção. E com relação ao olfato, a gente tem que pensar, olha que interessante, o número de terminações nervosas na membrana que reveste o nariz em função da espécie.
O gato tem 19 milhões, o ser humano tem só 5 milhões e o cão 220 milhões. Então a gente vê como o olfato desses animais são mais desenvolvidos. Então na escala, o melhor olfato é o cão, depois vem o gato e depois vem o ser humano. E os animais, tanto cães quanto o gato, mas principalmente os gatos, eles têm o que a gente chama de reflexo de Fleeman. Então o que é esse reflexo de Fleeman? É quando eles têm uma percepção aumentada do odor. Então é feito esse reflexo de Fleeman por um órgão que chama órgão de Jacobson, ele fica atrás dos dentes incisivos, no palato, e esse órgão funciona para amplificar a percepção de odor. Por isso que a gente vê aqueles vídeos engraçados de gato que quando vão cheirar alguma coisa que é muito diferente do que ele está acostumado, ele abre a boca, abrir a boca desse jeito para amplificar a percepção é o reflexo de Fleeman, e aí essas moléculas vão entrar em contato com esse órgão de Jacobson, aumentando assim a percepção do odor. E quais são os fatores que podem influenciar na percepção de odor, principalmente relacionado ao medicamento? A idade. Então, animais mais velhos, eles já começam a perder esse fator olfativo que eles têm. A raça, algumas raças têm uma percepção de olfato maior do que as outras. A medicação, algumas medicações diminuem a percepção olfatória desses animais. Algumas patologias também do mesmo jeito. Ambientes, então se está um dia chuvoso, se está um dia mais seco, se está um dia frio, se está um dia calor, também tem alteração na percepção. E principalmente o sexo. Alguns estudos mostram que as fêmeas têm muito mais percepção olfativa do que os machos, principalmente quando elas se encontram ali no cio. E aí, voltando para a parte de formulações, a gente tem alguns cuidados farmacotécnicos que nós devemos levar em consideração na hora de fazer a formulação. Primeira coisa são os componentes químicos que a gente coloca, os compostos que a gente coloca nessa formulação. Então, eu cito aqui um exemplo, por exemplo, os conservantes. Tem que ter muito cuidado com a utilização dos conservantes que serão utilizados. Por exemplo, o benzoato de sódio, que não é indicado para felinos, porque eles não têm uma enzima, que é a glicuroniltransferase, que faz o processo de glicuronidação e excreção desse composto do organismo. Então, se não há excreção, pode ter uma reabsorção, um maior tempo dentro desse organismo, levando a uma intoxicação. Então, cuidado também com os componentes que a gente utiliza nas formulações. Outra coisa interessante é que, ultimamente, as formas farmacêuticas mais prescritas para cães são os biscoitos. Então, o biscoito é uma forma farmacêutica oral que é incorporado os ativos que esse animal vai precisar para o tratamento, com o intuito ali da gente colocar um edulcorante, um aromatizante, um palatabilizante, para que melhore a administração também desse biscoito medicamentoso para o animal. Outra forma farmacêutica muito utilizada é a suspensão. A suspensão é uma forma farmacêutica líquida que tem as partículas sólidas dispersas no veículo líquido, e aí é muito mais fácil de administrar. Você pode administrar com uma seringa, puxa a quantidade necessária e faz a administração do animal. Isso tanto para cão quanto para gato. Nós temos também em gotas, a gota é de fácil administração, então o animalzinho está ali dormindo, descansando, você vem e faz a administração. As gotas também podem ser utilizadas para cão, para gato, para ave, para réptil. É uma forma farmacêutica muito interessante. Além disso, nós temos o molho. Então o molho é uma forma farmacêutica oral pastosa, que tem algumas partículas sólidas dispersas ali naquele veículo líquido, no qual não são solúveis, e a gente pode colocar a medicação. Então, o molho a gente pode fazer tanto o molho medicamentoso, que já tem o princípio ativo e a gente coloca e administra para o animal na quantidade prescrita pelo veterinário, ou pode ser apenas uma forma farmacêutica para saborizar uma ração, por exemplo, ou um animal que está doentinho e não quer se alimentar, a gente pode prescrever esse molho medicamentoso que vai colocar sobre a ração. E por último, a pasta medicamentosa, que a gente utiliza muito mais para gatos. Então a pasta, ela é uma forma farmacêutica oral, ela é dispensada num frasco com a válvula de controle de dose, então é só você colocar ali direitinho na válvula e ela já vai vir a dose correta do medicamento que esse animal precisa. E aí uma grande vantagem é evitar o erro da administração. E como ela é uma fórmula mais sólida do que a suspensão, a hora que você faz a administração não tem o risco de voar medicamento, cair no chão, escorrer. Então é uma fórmula muito interessante para gatos. Bom, então a gente vai terminar por aqui, foi uma conversa rapidinha
Se você se interessar mais sobre esse assunto, a gente tem um curso EAD de formas farmacêuticas veterinárias e farmacotécnica, onde eu mostro as formas farmacêuticas e ensino como fazer. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Quem se interessar pode falar com um dos nossos consultores ou diretamente na loja da Consulfarma. Termino por aqui então, dá lá o seu gostei, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.